Páscoa. Essa é a Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa? Na verdade é passar, é passagem, é passar por cima. Quando Adão e Eva, eles pecam, eles desobedecem a Deus, Deus tinha dito, vocês podem comer livremente de toda a árvore do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer, certamente vocês vão morrer. E aí Adão e Eva desobedecem a Deus, e aí eles perdem a inocência, eles começam a ver que estavam nus, e aí eles fazem roupa de figueira, eles produzem uma roupa de figueira, para cobrir, diga, cobrir. Quem não assistiu, mas eu falei há algum pouco tempo atrás sobre aliança de sangue, e a Páscoa está inteiramente ligada nessa aliança de sangue. Então eles produziram, porque eles viram que eles estavam em pecado, perderam a inocência, e aí eles produziram folhas para se cobrir, para passar, porque isso é o mal da humanidade. A gente quer se cobrir com uma moral religiosa, com uma constituição, com uma legalidade. A gente quer estabelecer leis para cobrir. E quando Deus vem até eles, aquela figueira não cobria nada. Eles continuavam, como a palavra diz lá em Hebreus, né? Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. E aí começou a passar, Jesus começou a ser tipificado. Deus imola um animal inocente, um cordeiro, derrama o sangue do cordeiro e faz para eles a primeira Páscoa e cobre eles com a pele de cordeiro, uma roupa de pele de cordeiro, um animal inocente. Aí aconteceu a primeira Páscoa, amém? Que apontava para o cordeiro. Agora aí a Páscoa judaica tem o cordeiro lá. Essa é a última praga. Eles estão escravos no Egito por mais de 400 anos, e aí vem as pragas. A 10ª praga, eles, irmãos, receberam uma orientação de Deus: vocês vão reunir em famílias pequenas, se junta com mais famílias e come um cordeiro. Uma família grande come o cordeiro, mas esse sangue vocês vão aplicar, o sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, porque vai vir uma sentença sobre o Egito, sobre todo o Egito. E aí o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, não, mas Deus poupou o povo de Israel porque eles eram o povo de Deus. Negativo, irmãos. Eles eram tão pecadores quanto os egípcios, tão idólatras e rebeldes quanto os egípcios. Mas o que cobriu eles foi aquele cordeiro que apontava para o cordeiro pascal, que era Cristo, amém? E aí, os hebreus que passaram o sangue do cordeiro na flecha das portas, quando veio o anjo da morte, passou por cima da casa e entrava na casa que não tinha um sangue. Então diga, a Páscoa é a passagem, é a remissão, é a expiação, é a vitória de Deus contra o pecado do homem, a reconciliação. O homem que precisava de uma redenção. Páscoa fala de redenção, Páscoa fala de ressurreição, Páscoa é a vitória da humanidade, porque em Cristo Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, imolando o cordeiro, amém? E aí, meus amados, é interessante isso, quando João Batista diz aponta, é o Adão dizendo assim: esse ali é o cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? A gente vê a Páscoa, muitas distorções, né? É um momento de exploração do capitalismo, né? Todo mundo, o Davi chegou: pai, cadê meu ovo de Páscoa? Ele diz: eu não vou comprar ovo de Páscoa. Eu lembro quando o Davi foi para a escola, né? Aí cantava um corinho lá: não foi um coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Não sei o que, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, domingo de manhã. Mas a gente vê uma exploração comercial, aí coloca o ovo da Páscoa para vender, para ganhar dinheiro, para girar a roda da economia. Mas quem morreu, irmãos, foi o cordeiro, inocente, sem mácula, amém? Perfeito. A gente precisa entender que a Páscoa também é um período importante para a família, para a igreja. É um tempo de reflexão sobre o plano de Deus para toda a humanidade. Ele morreu, ele foi imolado para salvar
todo ser humano, amém? Para reconciliar o mundo com Ele. Jesus foi o sacrifício perfeito, que Ele reconciliou todas as coisas que convergiram em Cristo. Ele veio reconciliar tudo, queridos. Amém? Tudo estava ferido pela maldição do pecado, mas em Cristo, na Páscoa, Ele cobriu esse planeta, para que esse planeta não fosse condenado agora, né? Mas para que fosse redimido. Então, Ele remiu na Páscoa. A gente merecia que o juízo viesse sobre nós e a gente morresse completamente fulminado pela santidade de Deus. Que nós todos éramos desobedientes, rebeldes, alheios às alianças. Nós não fazíamos parte do sangue, né? Mas aí o Cordeiro veio e aí Ele reconciliou a minha vida, a vida da minha família, estabeleceu a igreja para reconciliar as pessoas, para que a salvação seja estendida. As tuas portas se chamarão louvor e os teus muros salvação, amém? Então, eu queria refletir aqui nesse primeiro momento sobre a oportunidade de evangelização, irmãos. A Páscoa é uma oportunidade de evangelização. Não existe uma missão tão urgente e tão relevante do que a evangelização. Quantos estão comigo aqui, queridos? Jesus não derramou o sangue dele por outra coisa, irmãos. Foi para a salvação dos perdidos, amém? E a gente precisa ser chacoalhado nessa Páscoa. Vocês vão comer o quê? Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. A salvação, irmãos, está baseada nessa Páscoa. É hora de a gente assumir o nosso cajado, amém? É hora de a gente colocar as sandálias do Evangelho nos nossos pés e nos mobilizarmos, porque nós devemos aproveitar e anunciar: Jesus está vivo. Hoje, ontem eu assisti um testemunho de um grande pastor bem saudável, e ele contando, a gente vê homens de Deus assim que eu não estou lembrado exatamente, mas parece-me que ele tinha 60 anos de convertido, um grande pastor, um erudito, um mestre na palavra. E quando perguntaram para ele: como é que tu encontrou Jesus? E aí o testemunho de salvação dele, a gente pensa que, a gente olha até para pastor assim, né? Esse cara é um homem de Deus e tal, mas ele teve que se converter, ele teve que ter uma experiência, alguém evangelizou ele, amém? E aí ele contando resumidamente, que a família dele, paulista ali, de muitas posses, eu não sei em que contexto ele não foi criado pelos pais. De repente ele estava sendo criado pelo avô dele, que tinha uma condição financeira muito boa. E aí aos 5 anos o avô dele que criava ele morre. E aí um primo dele que estava médico leva ele de São Paulo, da capital, lá para a parte lá de Goiás, que hoje é Tocantins. Mas ele era muito, uma criança muito, ele nas palavras dele, né, ele era muito mal, ele se achava, e esse primo dele, que era médico e já tinha uma certa idade, ele tinha 10 anos, estava frequentando uma igreja presbiteriana, porque a namorada desse primo dele era presbiteriana, e esse primo dele, médico, estava indo para a igreja. E aí convidaram ele para a igreja. Ele era anti-religião, ele era anti-Deus, ele era muito rebelde, muito revoltado, com 5 anos de idade. E aí esse primo dele, que era médico, não era convertido, estava frequentando a igreja, convidava ele, ele não ia, mas deu um cantor cristão para ele. E naquele cantor cristão, eles fizeram algumas reuniões lá, e acabou que ele ouviu um corinho de criança, que eu não me recordo agora, mas um corinho tão simples, que falava da morte e ressurreição de Jesus. E ele, com 10 anos de idade, ele disse que ele vai para o quintal, e aí ele, com 10 anos, tu imagina isso, a semente tinha sido plantada assim, mal plantada, um corinho, e ele, de repente, dentro daquela rebelião dele, dentro daquela maldade dele, ele disse que ele olha para o céu e diz: Deus, se tu existe, por que eu sinto tanta coisa ruim dentro de mim? Porque eu sou tão mal. Uma criança de 10 anos, isso, se eu não estou enganado, há 60, 40 anos atrás, há um bom tempo atrás.
Que a gente pensa que só há maldade agora, né? Mas a maldade, irmãos, desde que Adão pecou, a maldade está no coração do homem. Tá ou não tá, queridos? A gente não é bom em nada, senão Jesus não teria necessidade de vir. Se houvesse alguma forma humana de se auto-salvar, né? E aí ele disse que ele olhou para o céu e disse: se tu existe, Deus, por que eu sou tão ruim, sou tão mal? Ele com 10 anos. E aí ele disse que naquele instante ele balbuciou aquela canção, aquele corinho. E aí ele é um senhor já idoso. Ele começa a chorar, e eu comecei a chorar assistindo junto. Porque não tem coisa mais gloriosa, irmãos, do que o dia da nossa salvação. É ou não é, queridos? Aí disse que naquela hora foi algo violento. E ele é um pastor de uma igreja convencional, não vou dizer nem tradicional. Mas ele falou em termos tão espirituais, tão avivalistas, que eu fiquei assim, eu digo, cara. E ele disse, foi uma doideira. E olha que ele não era maconheiro, ele não bebia, ele não fazia nada. Assim, eu tentando me relacionar, mas a linguagem do que ele descrevia a experiência de salvação dele, ele disse, aconteceu uma doideira em mim, que eu digo, esse cara, que foi a invasão do Espírito Santo dentro de mim, que eu comecei a chorar, e aquele meu mundo que estava tenebroso, revoltado, cheio de maldades, ele começou a ficar como que eu narcotizado, ele falando meio que drogado, né? Ele fala bem bonito, a linguagem dele é bem rebuscada, narcotizado. E aí ele dizendo que ele estava tipo noiado, né? Aí a pessoa que estava entrevistando ele disse, parecia que tu estava flutuando. Ele, exatamente, eu fiquei leve, que parecia que eu estava flutuando. E daquele dia em diante, eu nunca quis ser pastor, eu nunca quis ser professor de teologia, eu só queria compartilhar aquele Deus que era real e que veio habitar dentro de mim. Eu digo, cara, é a mesma coisa que eu recebi, e a mesma chamada, a mesma chama, aquilo que queima dentro, a gente quer transmitir. Ele disse, eu fiquei tão maluco, ele disse que eu comecei a falar, eu com 10 anos comecei a falar para todo mundo que Deus tinha me transformado, e eu queria que todo mundo inteiro experimentasse aquilo. Aquela Páscoa, ele me cobriu, só que ele não cobriu que nem o sangue, ele passou por mim, e não é aquele sangue que eu falei da aliança de Abraão, é o sangue da aliança de Cristo, amém, queridos? Que resolve tudo que está aqui dentro de pecado, que limpa, que purifica. Então, João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Olha só, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Hoje, Páscoa é isso, Jesus deu a vida dele em nosso favor, e a gente entra nessa Páscoa e vai dando a nossa vida, amém, queridos? A gente vai dando, não é algo mercadológico, algo que você fica ali sendo pressionado por alguém, mas é uma santa paixão que nasce dentro de nós, é ou não é, queridos? Que a gente é impulsionado a falar disso. Porque ele deu, se ele deu, tem uma música do Ricardo Albortella, se ele deu seu coração, porque eu não posso dar o meu, se ele deu a sua vida, porque eu não daria a minha para ele. Na verdade, irmãos, a Páscoa é isso, Jesus se entregou. Não foi o Sinédrio que condenou Jesus, não foi Pilatos, Roma, que crucificou Jesus, foi ele que se entregou por amor de mim e de você. Isso, assim, é tão... A gente vive um evangelho tão distorcido, tão disturpado, tão deturpado, né? Distorcido, tão mercadológico, né? Que a gente, cara, o que eu vou ganhar? Irmão, a salvação é tudo, queridos. E aí ela, embutida de tudo, eu ganhei a salvação. Eu falei hoje, né? Deus tem me ministrado assim muito. Não tem coisa mais luxuosa do que a paz, é ou não é? É um luxo a paz, é um luxo você ter graça, você estar tranquilo, ser uma pessoa ali de boa, sabe? Está todo mundo estressado, está todo mundo agoniado, e você tem o luxo de dormir em paz. Deito, me diz o salmista, e logo pego no sono, porque só tu fazes
me repousar em segurança. E aí a gente recebeu a salvação, irmãos. E agora a gente dá tudo para Ele. A gente dá tudo. Não tá, assim, Ele já nos deu tudo, na verdade. A gente se preocupa com coisas aqui da terra, de bobo que a gente é, irmão. Se Ele deu a vida dele, Paulo diz, né? Não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as coisas. Ele deu a própria vida, Ele vai dar tudo. A gente que fica meio que abobalhado e fica meio agoniado, e aí o que é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Não! Ele vai, eu vou dar tudo e Ele vai me dar tudo. E continuar esse negócio de... Hoje eu li uma frase: em vez de se doer, pare de ficar se doendo e se doe. Tem muita gente se doendo porque não quer se doar. É melhor se doar do que se doer, irmão. Amém, queridos? Faz sentido ou não faz isso? Eu vou me doar, porque se eu ficar me doendo, cheio da minha vaidade, do meu egoísmo, é da minha forma, é do meu jeito, eu vou ficar me doendo toda hora. Não, eu vou me doar como Ele se doou. E aí opera o poder da ressurreição. Então, nessa sociedade capitalista, irmãos, dominada pelo comércio, materialismo, muitos momentos importantes para a nossa fé são confundidos com festas que giram em torno do comércio. Mas não é verdade. Deus não nos vê como uma mercadoria, mas Deus nos fez seus filhos amados. Amém, queridos? Eu e você, a gente não vale como nesse mundo coisificado, né? Onde as coisas valem mais do que as pessoas, do que os seres humanos. Mas você é a coisa mais valiosa. Não interessa a roupa que você veste, não te interessa o rótulo social que colocaram em você. Não interessa. Interessa que Deus me ama, Deus ama você e você é amado do Pai. Amém, queridos? E aí, qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Uma prova de amor de Deus. Ninguém, nesse versículo agora a gente vai tirar algumas poucas lições aqui. Ninguém, qual o verdadeiro sentido da Páscoa? Uma prova do amor de Deus, irmãos. Ninguém tem maior amor do que dar a vida. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você. Não tem amor maior do que esse. Se tu está carente, isso aí pode suprir toda a tua carência, amém? Se você um dia andava melindrado, poxa, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém me dá atenção, ninguém me viu, ninguém me vê, eu sou invisível. Olha só, irmão, a Páscoa é a maior prova de amor de Deus. Ele se entregou por amor de mim e por amor de você, amém, queridos? E a gente está suprido de amor, não precisa mais, porque muitas vezes, irmãos, agora, isso é uma realidade. Antigamente, pai e mãe não queriam ser amado por filho, não. Filho tinha que respeitar e obedecer. Agora os pais carentes de amor. Tu me ama, filho? Tu ama o papai? Tu ama a mamãe? Carente de amor, o pai e a mãe. E vai facilitando a vida para o filho monta e vai só fazendo bobagem. E daqui a pouco o filho só dá tristeza, só faz chorar. Porque o pai nunca... Meu irmão, Davi e Esther, o senhor me ama? Eu não amo o senhor? Não estou nem aí. Tu vai fazer o que tem que ser feito. Estou nem aí. Estou nem aí. Tu tem tua obrigação. Tu vai ter que fazer. E assim, tranquilo, não precisa a gente entrar no conflito com os filhos. Educar filho, querido, não é... Ai, agora eu sou o general aqui. Agora tem que bater continência para mim. Não é isso. Amém, queridos? É definir os papéis, é definir as situações. É uma questão, e isso está entrelaçado, irmão, na carência de amor. Tá ou não tá, queridos? Eu estou falando algo absurdo aqui. Você, como pais, a gente não tem que ser amado pelos filhos, não. Tem que ser respeitado. E também não é aquele absolutismo. Bora que tu tem que fazer isso. Não é isso. Vocês estão me entendendo, amém, queridos? Mas é um posicionamento. Ninguém tem maior amor. Muitos super-heróis fazem parte das histórias de ficção e também de histórias nacionais, né? Muitos heróis aqui. A gente lá na Câmara eu fico olhando ali agora na Assembleia, ainda confundo muito. Mas muitas lideranças que foram importantes para formar as cidades, para estabelecer o Estado, para organizar. Muitas teve que ter lutas, irmãos, para nascer sociedades.
Nada nasce assim, nasceu agora um negócio aqui, bonito, organizado. Sempre tem uma guerra. E heróis nacionais, heróis que lutaram em favor, né? Eu agora olhando para nossa própria história, né? Que a gente esquece, daqui a pouco, irmão, ninguém vai saber quem é Águino. Lembra aí do teu bisavô? Quem sabe nem quem é o bisavô, é ou não é? Fica esquecido. Mas os nossos avós, bisavós vieram rasgar, pioneirar, né? Vieram abrir caminho para a gente. Meu pai conta que aqui não tinha rua, era um ramal de barro. Aí tinha que carregar água na cacimba, não era assim? Todos os bairros nasceram assim. Não tinha água encanada, energia elétrica não tinha, mas teve pessoas. Mas é interessante, irmãos, os heróis nacionais, contudo, Jesus, embora tivesse o poder maior do que super-herói, não teve vergonha de carregar aquela cruz no meio de uma festa. Jesus carregou a cruz, irmãos. Jesus era carpinteiro, ele já sabia o propósito. Ele disse lá no início: vocês não sabiam? Ele, uma criança, ele estava lá no templo, ele estava com os mestres da lei lá debatendo, aprofundando o seu conhecimento da Torá. E aí ficou como que esquecido. Cadê? Agora já estavam longe, voltaram. Ele disse: vocês não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu pai? Ele tinha um propósito claro. Ele pegou a cruz, ele carregou. Todos querem virar Deus, né? Todos querem virar rei. Tem aquela frase, não sei se é do Cury, que a gente já não sabe quem é os autores, né? Quem cunhou as frases aí. Mas o Augusto Cury diz que todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso se fez homem, para que eu e você fôssemos feitos filhos de Deus, amém? Não é assim não, mas tem esse sentido aí, amém? Todo mundo quer ser Deus, quer mandar em tudo. Mas o Filho de Deus se fez homem e carregou uma cruz. E esse é o verdadeiro evangelho, a Páscoa verdadeira, amém? E aí, por que ele fez? Ele fez o que nenhum outro herói fez, que é morrer voluntariamente por nós. Ele morreu de braços abertos, dizendo: vinde, amados do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém, queridos? Segundo lugar, primeiro, ninguém tem mais amor do que dar vida. Segundo, a maior demonstração de humildade, dar a sua vida por alguém, irmãos, é humildade no mais alto nível. Antes de ser entregue, Jesus partiu o pão com seus amigos, despediu-se deles, os avisou sobre a morte e ressurreição, lavou seus pés como prova de amor e humildade. Em todo tempo Jesus se colocou como igual aos outros, comia com as pessoas, foi no casamento, pescou com os amigos. Vai lá, meu amigo, joga a rede aqui. Já pensou? Os caras eram profissionais da pesca, e ele foi lá e os caras trabalharam a noite inteira e não pegaram nenhum peixe. E aí Jesus foi lá no nível deles e disse: lança a rede. E aí eles a questionaram: mas Senhor, a gente já lançou a noite toda, a técnica a gente tem, a gente usou toda a nossa capacidade de pescar, de pescador profissional, a gente não conseguiu. E ele, humanamente falando: meu amigo, jogue mais uma vez do lado direito. Aí os caras viram que ele era humano, ele não levantou a voz, ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, agora vocês vão ver o milagre, né? Se fosse eu, já pensou? Eu sou o cara aqui, eu tenho a unção do trono de Deus, e agora vocês vão ver o milagre, agora vai acontecer, agora registra aí o milagre. Ele não fez isso, irmãos. Ele disse: lança a rede à direita, no tom de voz natural, normal, cotidiano. Aí ele: sobre a tua palavra, Senhor, nós vamos lançar a rede. E o milagre aconteceu de forma inusitada. A rede ficou lá, engatou. Meu Deus, o que é isso? E aí ele chama o outro, meu irmão, que agora a maior pescaria de todos os tempos, porque Deus se fez homem, andou entre nós e fez o sobrenatural virar natural, irmão. Será que você pode receber essa palavra? Não precisa tu elevar o tom de voz, não precisa tu querer ser grande, precisa só tu crer na grandeza da humildade de Deus. Ele faz milagre, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele lavou os pés. Ele diz: vocês vão ser assim, vocês vão ser assim. E esse evangelho é verdadeiro. Não, agora tu não pode perder, tu tem que ser cabeça, tu tem que ser o cara.
E o cara fica neurótico, eu tenho que ser cabeça, eu mando em tudo aqui, aí ele começa a passar mal, aí começa a formigar a mão, aí fica tribulado. Eu, não, meu amigo, serve, simplesmente vocês vão reinar servindo. Quer ser grande? Fica pequeno, amém? Quer ser o primeiro? Fica no último lugar. Quer ser o maior? Seja o menorzinho. Esse é o segredo. E Jesus nos deu esse ensinamento precioso, irmãos. Quantos estão sendo abençoados, irmãos? Eu quero ficar nessa parada aqui, essa é a minha onda. Pode inventar o que for, aí eu vou ficar com Jesus, com a palavra, com o evangelho simples.